como que a gente pode estar buscando as nossas percepções, buscando um caminho de perceber as reações do nosso corpo, perceber como que ecoa em mim o que você estava falando, né? Como que eu chego nesse momento, né? Um determinado momento que eu converso sobre um assunto que me afeta, como que aquilo me evade, né? E essas percepções, elas estão ali presentes o tempo todo e a gente acha que não sente, mas a gente sente o tempo todo. A gente só não sente de fato porque aquilo que é percebido, ele não foi trazido para o consciente, né? E aí, como que a gente pode estar trazendo essas ferramentas para as pessoas, né? Sendo inclusive uma forma de autorregulação e também de corregulação, né? Autorregulação, né? Como que eu posso estar me autorregulando emocionalmente para que eu possa fazer essa lida diária de tudo que me invade e de tudo que emerge, porque vem de fora, né? O que vem de fora do relacional e que aquilo me afeta, e o que vem de dentro também, porque às vezes vem de dentro e a gente não sabe o porquê que veio, né? Como que eu vou me autorregulando aquilo ali? Acho que isso é pouco conversado, né? Isso é pouco falado, né? Sim. E aí, acho que esse termo que você usa, autorregulação, eu vou referenciar, né, como que ele chegou para mim, que momento, Sim. né? Que foi através de Goldstein, né, que era um psiquiatra e neurologista, e lá na década de 30, 40, ele trabalhou com pessoas lesionadas de guerra. Né? E ele começou a desenvolver a teoria organísmica dentro de uma visão holística, entendendo como cada parte influenciava no todo, como as pessoas se refaziam, como esse organismo ia em busca dessa homeostase. Né? E então essa tendência da gente, desse organismo se autorregular, buscar caminhos, Sim. né, de saúde, Sim. de bem-estar, né? E ele teve grande influência na psicologia humanista. Essa, né, a teoria foi um norteador e eu encontrei na Gestalt terapia como base, né, teórica. Mas a gente, quando pensa em autorregulação, tende a levar para esse lugar dessa busca desse bem-estar. Tá. Mas essa autorregulação, ela pode acontecer de uma forma disfuncional também. Né? O organismo encontra uma forma ali de sobrevivência, que é uma forma que afeta muito, o afeta, né? Sim. Dê um exemplo, assim. Um exemplo, diante de alguma necessidade aqui que emerge do meu corpo, não sei, um apetite, né? Eu posso me mobilizar para buscar um alimento, preparar um alimento, eu posso ficar saciada, né? Mas diante de alguma situação que eu estou vivendo, eu posso ter a necessidade de querer, de não reconhecer a saciedade, me alimentar mais e me alimentar mais. Entendi. Né? Gerar uma compulsão. Sim. Sim. Então, às vezes, diante de situações desafiadoras, eu posso associar essa compensação nessa alimentação, né? Sim. É uma forma que o organismo encontra de permanecer vivo, permanecer atuante, não ser banido, digamos assim, mas por outro lado já pode estar gerando disfunções. Da mesma forma que a gente também encontra no corpo várias problemáticas, digamos assim, né? Que a gente, assim, aqui eu pego direto pessoas que chegam com dores e que essas dores são mecanismos adaptativos que o corpo encontrou para poder se manter atuante, né? Mas ela virou uma disfunção, porque dali o corpo não consegue dar mais conta, digamos assim, né?
E aí eu fico pensando como que a gente, enquanto humanos, vai encontrando ferramentas para poder, dando mais espaço para esse corpo se adaptar mais para além daquilo dali, né? Porque a psicologia, ela traz essa ferramenta, né? Sim, Para trazer por um compulsivo, por exemplo, para ele ter sim. mais espaço de adaptação. E a gente também, na fisioterapia, busca uma organização mecânica ali do corpo que vai dar mais espaço para adaptação, né? Sim. Me veio também algo assim, alguém que chega com a dor e passa a ter mais atenção Uhum. de familiares, de amigos, né? Que a gente chama assim os ganhos secundários, né? Sim, Do processo. Então, sim. às vezes aquela intervenção, ela já tem caminho de travessia, né? Uhum. Às vezes a pessoa permanece ali Sim, e nem é consciente, sim, sim, muitas vezes, né? sim. Uma forma de ser vista, uma forma de ter afeto. Uhum. Sim, Que também é regulador, né? sim, 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 Para o organismo, mas pode ser sim, disfuncional quando sim, talvez aquela dor já tenha um tempo de sim. seguir, né? E é muito comum da gente encontrar, muito incomum. Coisa mais complexa, né? Por isso que a gente vai tentando estudar um pouco mais para poder atingir essas camadas, né? Esses lugares, aonde é que paralisou ali, né? Porque é uma paralisia, né? Na falta de possibilidade de dar conta daquele desconforto, né? Eu paraliso, né? Eu não me movo para continuar o meu movimento, né? Continuar na vida de outra forma, seguindo e aprendendo, eu paraliso, né? Acho que esse ponto da alta, né, é um ponto bem recorrente na psicoterapia, assim, né, do que as pessoas imaginam. Então, precisa fazer Uhum, psicoterapia a vida inteira, né? uhum, Dentro desse viés, né, da psicologia humanista, assim, a gente vai trabalhar numa perspectiva de que a busca, o propósito da Gestalt terapia é que o organismo encontre essa autorregulação, sim, né, funcional na vida, uhum, em suas gradações psicopatológicas, pelo que apresentou, uhum, mas que essa pessoa vai em busca do seu autodesenvolvimento, né? uhum, Então, para além de algum adoecimento que alguém pode ter chegado, assim, né? E se vê de outras formas, como é que ela percebe que ela está se desenvolvendo sim, na jornada dela, né? sim. Porque aí voltando para a questão talvez do conceito de uma forma prática, digamos assim, leiga de se falar em autorregulação, eu poderia pensar que é a forma como a gente lida com os estresses, as demandas que são às vezes demais, mas às vezes não precisa ser tão demais, mas te afeta de alguma forma e aquilo promove em você variações das suas emoções, do seu humor. E naquilo dali você vai tentando se reorganizar inconscientemente, né, para lidar. Claro que vão ter casos que a gente vai preferir fugir daquilo ali, né, fazer uma fuga. Vão ter momentos que você vai dissociar para poder enfrentar, que acho que tem muito a ver com o trauma, os eventos do trauma em si, né? Uhum. Mas vão ter as emoções que elas vão fazer esses escapes, né? Elas vão permitir um distensionamento, digamos assim, um escape da energia, um escape daquela carga. Eu sempre vou para a carga alostática, porque, enfim, é a minha área. Então, assim, ela vai permitir esses escapes onde a gente vai conseguir estar num estado possível de vida, num estado possível de estar atuante, né? Então, seria algo mais ou menos assim? Essa autorregulação seria algo nesse sentido?
Eu surfando a onda, sempre me vem a onda, eu surfando a onda com aquelas possibilidades de receber um caldo, com a possibilidade de atravessar ela, né? E com a possibilidade de estar lá, de boa, né? Sim. Então, assim, é mais ou menos isso? Sim. Quando você fala assim dessa questão de como que a gente vai aprendendo a lidar com essa carga de estresse, né? Sim. E que a gente até já teve uma troca, né? De partilhar, assim, de pessoas que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Que a contemporaneidade traz como uma habilidade, né? Cada vez mais necessária de ser desenvolvida. Né? E o impacto, assim, porque é importante, em alguma medida que façamos, mas fazer várias coisas ao mesmo tempo, você carrega o organismo, e que espaço você abre para descarregar também, né? Isso. Então... Demanda consciência isso, né, Ana? Porque se você fica nesse piloto automático de estar só carregando, você não vai descarregar hora nenhuma. Aí vem os burnouts, vem os... né? Isso, o esgotamento, o esgotamento, as depressões, né? Os problemas suprarrenais, né? Acontecem assim, bem por aí mesmo, né? Você falou, eu até lembrei do livro, né? A Sociedade do Cansaço, do filósofo coreano. Han, não sei pronunciar o nome anterior dele, o segundo nome eu sei que é Han. Que ele vai trazer isso, né? O quanto a sociedade ocidental, né? A gente vem acompanhando o número de diagnósticos de burnout, de depressão, porque ou você está numa hiperprodutividade, né, se sentindo ocupado quando você tem momentos de ócio, né, então aqueles pensamentos, você deveria estar fazendo alguma coisa, né, num nível de aceleração tamanha que leva a esse esgotamento, né, ou você está se cobrando demasiadamente, né? E acho que não está atendendo a um determinado padrão, a uma determinada performance. E você né, tem mais vulnerabilidade à depressão. E ele destaca também a questão do TDAH, porque a gente está, né, inserido em tanta estimulação que, assim, qual a qualidade de atenção, né, de presença nessa existência. Né? Falta qualidade de presença, né? A gente foi caminhando para isso, né? Para deixar a presença de lado. A presença, ela existe, claro, mas num nível, numa qualidade que evoca você ter atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E aí te dissocia. E aí você vive num estado mais paradissociativo do que para presente, né? E aí a contramão disso é o que a gente acho que vai buscar, né? A gente precisa buscar isso, né? Nos nossos clientes, na nossa vida. Assim, eu acho que eu tento buscar isso na minha vida, né? Eu tento colocar presença, né? Não só presença nas atuações, nas coisas que eu faço, e que muitas vezes eu vou me pegar ali dissociando, mas quando eu me pego dissociando, eu digo, eu não dou conta agora. Eu não vou insistir, porque não vai, entendeu? Então eu vou me recursar de alguma forma. O que eu vou fazer, né? Aí eu parei ali, cheirei um hortelã-pimenta, porque é uma coisa que me recursa. Hortelã-pimenta é uma coisa que me recursa muito, quando eu tô assim, tô dissociando. E aí eu vou e me trago de volta. Respiro, a respiração é uma coisa que me traz de volta de novo, que acho que é uma coisa de prática de muito tempo. Então, qualquer respiração que eu fizer, que acalme um pouco e que me faça contagens, que eu conte ali junto com ela, me traz de novo, né? E até se devolve, né, para você. Isso, me devolve para mim. E aí sim eu vou tentar de novo focar naquela coisa e ficar aqui presente. Mas o quanto é difícil no dia a dia a gente estar presente. E isso me lembra até algo assim de como construir intimidade com nós mesmos, né? Assim, porque estamos ficando estranhos a nós mesmos, né? A gente estava até falando com a Aline, né?
que a gente trouxe aqui, que ela fala que corpo é esse, né? Ele é um estranho para mim, porque eu não estou sabendo conversar com ele, entendeu? Por quê? Porque você não percebe as coisas que estão acontecendo no seu corpo, porque você está dissociado na maior parte do tempo, né? Sim. Dando conta de Dando tanto de conta tarefas, de de um tanto, demandas, né? achando que você é incrível, né? Achando que você é o máximo. Ou que você pode dar conta de tudo o tempo inteiro, né? Entendeu? E não precisa, né? Assim, tem que escolher, né? Às vezes chega um momento que a gente precisa estar escolhendo. O que é que eu vou dar conta aqui agora? Né? Amanhã tem que dar conta de outra coisa. Então amanhã eu dou conta de outra coisa. É porque tudo vira urgência, né? Tudo vira urgência. Né? E o desafio, acho que está nisso, né? E aí a gente traz a autorregulação pensando nisso, porque a sociedade precisa de presença, né? As pessoas precisam de presença. Ok, tem uma autorregulação, que é algo que acontece de uma forma ali inconsciente, involuntária, que o próprio organismo, ele acha caminhos, né? Mas se eu me condiciono antes, da mesma forma que eu estou sendo condicionada pela sociedade produtiva em me dissociar, eu não teria condições de me condicionar em me manter mais presente, né? Então, se eu posso me condicionar e me manter mais presente, me autorregular com um pouco mais de consciência, que regulações e que recursos eu poderia estar fazendo para isso? Para que minha saúde fique... Porque isso é saúde, gente. A gente está falando de vida, a gente está falando de caminhos de vida, a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de lidar com os outros e com as emoções, com os vínculos, e a gente está falando que isso tudo é saúde. Porque quando você se mantém mais presente no corpo e percebe o que está acontecendo com ele, você pode intervir de alguma forma. Você pode tomar para si que está acontecendo alguma coisa. Quando você não percebe, não está acontecendo. Você está negando aquilo que está acontecendo. E está acontecendo. Porque nosso corpo o tempo todo ele está conversando. Você vê que a gente parou aqui e a gente parou para se observar, né? E apareceu aqui a dor nas costas, que eu não estava nem pensando, não estava nem sentindo, né, essa dor nas costas. Apareceu uma dor na mama, que eu também não estava sentindo, não estava, né? Isso a gente fez porque a gente se colocou presente. Mas quando a gente não se coloca, tá ali presente, mas eu não estou percebendo. Né? E aí eu não posso me recursar, eu não posso olhar para aquilo dali. Né? Esse ponto da presença, né, do sentir para a integração, para elaboração, né, no corpo, né? Mas também me veio da gente pontuar, assim, quando esse sentir é demasiado. Sim. E ele também pode ser intolerável. Sim. Né? Então, nem sempre o manejo vai ser permanecer naquele estado. Sim. Né? De presença. A gente atua no nível de gradação. Sim, né? Sim. Em um ambiente controlado. Um ambiente controlado. Sim. Em que a pessoa se sinta segura também, Sim. né? Sinta alguma conexão. Sim. Né? Porque há uma possibilidade de aumentar essa resiliência e aumentar essa janela de tolerância desse desconforto, né? Talvez a gente esteja caminhando, nossa sociedade, nossa humanidade, com tudo isso que a gente vivencia, o modelo biomédico, a questão da procura por melhoras e por anestesias, que a gente conversou bem no outro encontro, analgesias, a gente esteja caminhando para que o desconforto ele realmente seja um estranho para a gente. E se eu caminho para um lugar de que o desconforto não pertence a mim, e eu não aceito ele enquanto parte de mim, parte da natureza que eu sou, o que é sensível no limiar vai se tornar num limiar muito mais sutil, né? Aquilo que é desconfortável no limiar, meu limiar baixa, né?
eu fico com um limiar de intolerância muito grande. Então, o que cabe a nós, como profissionais dessa área, eu acho que é trabalhar essa janela de tolerância, aumentar essa resiliência, como você falou, no ambiente controlado, né? Onde a gente está ali para dar um suporte, o indivíduo possa estar entrando nesse desconforto, mas ao mesmo tempo podendo sair na hora que ele quiser sair do desconforto. Isso, a gente Né? vai perguntando, né? Sim, Como que está sendo, a gente vai acompanhando as reações também. sim, sim, perfeito. E aí eu acho que o caminho é esse, é a resiliência, é a elasticidade do sistema, porque esse indivíduo que está intolerante ao desconforto, a elasticidade dele é muito pequenininha, quase não existe, né? E o desconforto faz parte, né? E como faz, né? E como faz parte. E eu acho que sempre vem essa frase, né, de Buda, que o melhor caminho é o caminho do meio, porque me vem isso, né? A gente precisa estar caminhando nesse lugar onde sim, eu vou me permitir sentir um desconforto aqui, observar ele, mas ao mesmo tempo sentir um conforto cá, né? Por que que eu sou uma pessoa com depressão e eu não posso ter alegrias, euforias, felicidades, né? Porque às vezes a gente vai se condicionando a se identificar com aquele rótulo, né? Como a gente já falou anteriormente, e não se permite, né? Sentir outros prazeres, outras sensações, outros sentires no caminho. Aí entra, acho que a questão da alteração química, né? Num quadro depressivo gera uma anedonia, pode gerar uma apatia, Sim. pode gerar uma irritabilidade também, né? Sim. Então, assim, o curso o trabalho, acho que a pessoa não se reduzir, né? Isso. O diagnóstico não é o todo dela. Não é o né? todo. Então, às vezes, até esse nível da declaração, né, do que a pessoa traz. Eu sou depressiva. Há um nível de identificação Sim. forte e que o curso do tratamento vai ser entender o que está acontecendo. A gente, né, precisa também do suporte químico, como inclusão, Sim. a depender do estágio que, né, Sim. que se está, que se chegou. Sim. Então, quando que essa medicação ela é recursiva, né? Sim. Sim. E aí, como que a pessoa, qual o olhar que ela vai tendo para a vida, para além dessa identificação, porque um ponto, né, você falou de resiliência na existência, eu penso que a gente inclui essa percepção da dualidade da nossa existência, né? E que está presente em tudo, né? A gente tem o dia, a gente tem a noite. Isso. Que mais? A gente tem o calor, o frio, né? O bom e o mal também, que na verdade, assim, não necessariamente separados eles podem ser bom e mal, mas juntos eles podem ser algo interessante também, entende? Às vezes tem aspectos internos seus, né, que você identifica que não são tão bonitos, né, que não são tão aceitos pela sociedade, digamos assim. As sombras, né? São as sombras e que você se reconhece aquelas sombras, você integra aquilo em você e você consegue fazer transformações, né? Eu vou falar um pouquinho de uma coisa que eu tive, né? Uma experiência que eu tive, assim, dentre várias experiências de processos terapêuticos, uma delas foi uma presença, não foi exatamente um sonho, não foi exatamente um insight, eu não sei o que foi exatamente, eu acho que eu tirei um cochilo rápido numa viagem, e nesse cochilo eu tive uma presença muito forte de um anjo caído, né? E no momento eu estava fazendo todo um processo de elaboração com meu pai, né, e tudo mais. Acho que eu não vou entrar tanto na particularidade da coisa, mas assim, resumindo, aquele anjo caído para mim, a elaboração que eu fiz foi um aspecto muito negativo vindo do meu pai e que eu consegui identificar ali naquele momento o que de meu pai tinha em mim
e que eu usava na vida aquilo também. E a partir do momento que eu reconheci aquele aspecto, eu pude escolher. Eu vou continuar usando isso? Quando eu uso isso? Porque eu posso usar esse aspecto quando eu quero usar. Entende? Então eu vou ter um domínio maior sobre essa sombra, algo que estava ali, escuro, e que de repente se iluminou na minha frente, sabe? Como algo que para mim é positivo, que para mim é engrandecedor, porque eu incorporei ele na minha vida, né? Já que ele trouxe isso para mim na minha vida, né? Isso faz parte de mim. Eu incorporo e vai ter momentos que eu vou poder usar e vai ter momentos que eu não vou querer usar, porque é ruim. Então isso que você me pontua, me lembra o conceito de corregulação, né? Que se a gente for pensar a nível de desenvolvimento do nosso sistema nervoso, né? Ele ocorre na placenta Sim. de um outro ser humano, né? Sim. Da nossa mãe. E quais as emoções que ali vivenciadas já circulam, né? Sim. No nosso, em nossa formação, Sim. em nosso desenvolvimento. Na nossa corporificação, né? Na nossa corporificação. E os cuidadores primários, né? Os pais que exercem as funções, né? De fato, assim, qual a influência que eles têm no curso do nosso desenvolvimento, sim, no espelhamento, sim, né? Sim. No que a gente julga em algum momento, a gente percebe que pode, sim, ter tantos traços dentro de nós, sim, né? Sim. Então, sair desse lugar de julgador, né? Ou de observador de fora e adentrar esse autoconhecimento, né? Sim. De dentro, assim, é muito interessante para onde a gente pode se mover a partir disso. Sim, porque às vezes você está travado numa coisa que você não sabe nem que você está travado ali. E aí, de repente, você faz uma elaboração dessa porque você trouxe um aspecto mal da história, mas que você soube elaborar e incorporar isso em você. E escolher também, né? Porque a partir do momento que eu me torno consciente, eu também faço minhas escolhas, né? Então, eu acho que esse aspecto da dualidade é o que a gente tem que encarar como algo mais natural, mais espontâneo, né? Ele faz parte, a dualidade faz parte, né? Tentar não mistificar tanto ou religiosizar, não sei se é exatamente essa palavra, sacralizar, talvez, não sei. Mas é algo que a gente tem que tornar como algo mais normal, digamos assim, né? Que é um conceito da Jungiana, né? Do Jung, assim, de sombra e de luz, né? Sim, sim. Eu não sei, eu sempre fui terapeutizada e agora que eu tô começando a estudar mais, mas muito legal, muito importante. Eu sinto assim que faz parte, né, da gente isso. Se não haverá luz se não houver sombra, né? Como que você identifica, né, algo se não houver o oposto daquilo não dali? Tem som, se não tiver vazio, silêncio, né? São partes de um todo. Isso me lembrou uma experiência que irei compartilhar, né? Sim. Que eu estou vivendo um processo de um familiar em cuidados paliativos. E eu ia viajar, né, para o sítio de uma amiga e houveram algumas intercorrências e eu precisei passar o dia, né? Foi um dia mais intenso, mais assim, de gerar em mim uma sensibilidade, uma tristeza, né, um desconforto. Mas ao curso dele houve um alívio e eu decidi ir à noite para o sítio dessa amiga. E à noite, quando eu estava próxima lá, né, de pessoas que são muito queridas, em contato com a natureza, escutando música e cantando, eu senti algo muito forte a nível de euforia, né? Sim. Em algum momento,
né, me dei conta, né, no mesmo dia, fui para polaridades mesmo, né? Sim. E, né, poucos dias depois, assim, li em algum lugar, né, não lembro agora, vou saber referenciar, que era assim, será que a felicidade profunda é a gente incluir que há tristeza e há alegria nessa existência, né? Eu também, assim, eu não fico mais no será, eu acho que é. Eu acho que é. A sensação intuitiva que eu tenho é que é. Eu acho que a felicidade, o contentamento, né? Porque a felicidade já vem, a palavra, né, impregnada de uma ideia, né? Isso. Mas a experiência de estar viva, sabe? Sim. Do poder do sentir também, do que é que isso me Sim. aproxima a nível de Sim. cuidado do outro, Sim. de cuidado comigo, né? Sim. Precisei estar, né, o tempo possível, eu precisei também viver o meu momento, né? Sim. Claro que com toda uma rede de apoio envolvida, mas Sim. então assim, Você elasteceu, né? Um tanto. Se permitiu fazer essa elasticidade do seu sistema. isso, Sem se diagnosticar com bipolaridade. sim, Né? sim. Tem uma autopermissão aí. Ou seja, tem uma impermanência. Né? Sim. Porque você se colocou no fluxo da coisa. Isso, aí a gente se desidentifica, né? Precisei em alguma medida, assim, entendo a profundidade desse momento, Sim. né? Mas entendendo como parte da nossa existência. Sim. Né? Então, assim, até mobiliza, né? Mexe. Falar disso, Claro. assim. Te reporta, né? As sensações que tiveram. Isso. Toma um E me tempinho. permite também olhar para essa possibilidade de estar vivo, né? É lindo, né? E é falando de morte, né? Que é tão difícil, né? De falar, de acolher. Precisamos falar mais de morte, de impermanências, né? De estar tudo ok na impermanência, no fluxo das coisas que acontecem e de me sentir vulnerável. Sou um indivíduo vulnerável, mas serei cada vez mais autorregulado e presente em mim mesmo, se eu me mantenho resiliente e me permito estar nessa fluência dessas dualidades, né? Me veio assim, talvez em algum momento a gente precisa dissociar, em algum momento a gente precisa mergulhar, né? Porque emergir. Dissociar às vezes é saudável. Em outros a gente precisa fazer esse mergulho. Sim. Em outros a gente precisa se desidentificar do que está vivendo e alcançar outros ângulos, né? Sim. Mas orquestrar isso. Sim. É por si só desgastante, de uma certa forma. E a gente não vai ter a medida exata disso Não, tudo, né? não. Porque naquele dado momento, naquelas variáveis. Então, assim, voltando para o ponto da corregulação, Sim. partilhar com o outro, com a pessoa de confiança, com o profissional. Sim. A nossa existência ajuda a gente a se devolver, né? A elaborar. E a gente
Acho que isso entra num contraponto com o que a gente vive no culto do individualismo ou da performance, que Sim. dê conta de tudo. Então, de repente, eu abri que eu não estou tão bem, assim, é uma ideia de fracasso, não estou dando conta, né? Não, pelo contrário. E é isso que a gente, assim, quem a gente pode ter, né? Como que a gente precisa uns dos outros, Sim. precisa da presença uns dos outros, né? Sim. Porque a sua fala pode identificar em mim algo que eu não percebi e que mora em mim. Pode estar habitando em mim por muito tempo e a sua fala me convoca, né? Ecoa a perceber aquilo que habita e é desconhecido a mim. E aí eu já trago, né? Aquilo já vem, já emerge. E então eu observo, né? Olha, né? Acho que eu também sinto isso, talvez de uma forma diferente, mas eu sinto algo assim. E aí eu já vou conversando, né? Acho que a corregulação ela tem muito a ver com isso, né? Tão necessária. Somos indivíduos que precisamos, né? Nos vincular e corregular. Sim. Sim. E que recursos, Ana, você acha que você usa assim mais, né? Fora o próprio processo terapêutico que você se corregula, né? Com a sua terapeuta, que outros recursos você costuma usar? Eu costumo me regular um tanto com o yoga me disciplina e ao mesmo tempo me coloca presente, então Sim. respirações, a Hatha Yoga em si que me leva para a presença do corpo. Às vezes, quando eu me sinto um tanto dissociada, eu me recurso com o cheirinho do peppermint, né? Coloco Sim. até uma pimenta e aquilo me dá um senso de presença. Com óleo essencial, né? Um óleo essencial. Às vezes eu sinto que eu preciso de aterramento, e aí quando eu preciso de aterramento eu agacho e faço cócoras, né? Às vezes a gente não tem essa possibilidade de pisar na grama, que assim, enfim. E aí eu acabo abaixando, né? Queria mais ir para a praia para fazer essas reconexões mais frequentes, né? Tá em contato com a natureza, mas não tem acontecido com tanta frequência. Então, vou para a rede, boto as pernas para cima, procuro não ter influência de sons, fico escutando só os passarinhos, o que está rolando no ambiente ao redor, tentando não me influenciar com aparelho celular, televisão, tentando ficar um pouco ali presente, né? E eu acho que nesse momento de muito aparelho celular e muita informação, leitura, ler um livro, às vezes para mim é recursivo também, sabe? Acho que esses recursos são os que eu mais utilizo, assim, de forma consciente, sabe? É interessante você falar isso, que assim, eu vou trazer o meu, né? Para mim é muito necessário estar descalço, assim, na terra ou na areia e fazer uma caminhada e estar em um momento comigo mesmo, em silêncio, assim. Eu vejo que é algo que eu acesso, é um recurso que eu acesso muito, né? Dançar de uma forma intuitiva, então colocar um som, né? Aprendi numa vivência assim com Samira, né? Simon, que faz um trabalho com a MFL, né? Que é o Movement for Life. E há ritmos, né? E daí espontaneamente também passei a fazer dessa forma mais intuitiva. Que mais? Escrever, né? Também como eu estou me sentindo. Sim. Também ter pessoas com quem sinto conexão para trocas, né? Trocas também mais profundas, né? Trocas também de mais leves também, digamos assim, né? Sim. Mas você tocou, a sua fala me fez pensar algo assim,
E talvez tantos outros aqui que não estão me vindo agora, porque a lista, né, ela pode ser extensa. Grande, E eu até isso. lembrei, né, Aham. de comentar com você que a Liana Neto, né, que é uma Sim, referência sim, muito importante para a gente aqui no Brasil da psicotraumatologia, sim, até me lembrei de uma aula dela em que ela propõe que a gente escreva esses recursos, sim. né, para que a gente também possa cuidar dessa modulação, assim. Então percebo que eu estou fugindo muito de uma sensação. Será que posso recorrer a algo que me ajude a, Uhum. né, entender o que está acontecendo mais, né? Então ter isso como um caminho de possibilidades, né? Sim, E eu lembrei o que você trouxe, assim, gostaria de estar mais na praia, mas não estou numa rede. A gente também pode usar até recurso imaginativo. Então, sim, assim, sim, eu posso ir lá, tudo bem que agora nessa sim. temperatura de Salvador não está dando Tá mais, difícil. diminuir a Aham. temperatura do chuveiro, imaginar que estou numa cachoeira, Sim, né? sim. Ah, isso eu faço. É, Adoro cachoeira. então, assim, Sim, perfeito. posso Ir pro sentir, imaginário. né, o cheiro, um vaso de planta. Ah, não estou tão Sim. na natureza, mas em casa que eu vá molhar, eu posso sentir um pouco o cheiro ali da terra molhada, posso, né, fazer esse toque. Então, assim, para a gente também não pensar que o recurso, né, ele fica num lugar idealizado que, Tá assim, longe, tá né? longe de Pode mim, não estar tenho próximo. como, né? Claro, claro, Então, o que eu perfeito. imaginar, posso usar uma manta para me aquecer, Sim, né? sim, E sentir ali um acolhimento, sim, né? sim. Ou um travesseiro nas costas, também pode Sim. ser, né? O que vai te Uma... trazendo mais bem-estar, né? Um senso de segurança, de conforto maior. Isso. Uhum. Então, uma autorregulação funcional nesse sentido seria a gente, né, perceber o que é que o nosso organismo Pede. pede, né? Uhum. E da gente conseguir se mobilizar para Sim, para atender, atendê-lo. né? Porque Porque há um tem isso. chamado, há os chamados aqui, Aham, né? aham. Então, quando a gente estava falando, voltando assim, o que, que seria autorregulação disfuncional? Às vezes a gente enrijecer também, achando que todas as vezes eu só vou precisar, só vou ter aquele caminho, né, de Sim, reparação. sim, Então, acho que essa questão das experiências, do expandir as sim, percepções, sim, do trazer nossos órgãos dos sentidos ao nosso favor, né? sim. Então, o que é que eu escuto, né? O paladar também é uma via, né? Que a gente Uhum. pode estimular tanta coisa, né? Sim, O tato, a visão, sim. né? Então, quais podem ser? E daí, o que é que a gente pode, né? Um chazinho assim, enquanto a gente conversa, um cafezinho. Acessar, né? Através disso, né? Tudo que dá um pouquinho de conforto, né? Ali a É, gente vai buscando, né? é, Acessar. E por outro lado, treinar também é interessante. O treino da percepção, é. né? Para que você Traduzir, vá. né? Que a gente não adentrou tanto para talvez em algum momento, né, Sim, façamos a questão das emoções, que são reações fisiológicas e espontâneas do nosso organismo. E aí a gente tem emoção e a gente tem sentimento, né, que já o sentimento já é um processo mais elaborado, do como, para onde essa emoção me leva, porque assim, essa autorregulação emocional vai ter a ver também com como eu consigo traduzir o que eu estou sentindo, porque tem muita coisa que eu sinto e que se eu não paro para perceber, eu nem sei de onde está vindo, o que é que está vindo, o que é que significa, né? sim. Esse agrupamento de emoções que pode ter, que pode acontecer, né? Que não necessariamente temos emoções isoladas, né? Então, assim, a gente pode ter uma angústia, uma tristeza juntos, para onde isso me leva? E se eu Isso. consigo nomear, né? Sim. Mapear, Mapear, fazer um escaneamento, sentir que elas podem coexistir e vão coexistir ali ao mesmo tempo. Mas perceber isso já é um caminho para você treinar a sua capacidade de resiliência em lidar com elas, né? Em lidar com as diversas que vão vir aí pela frente. Não é isso? é Ah, isso. então acho que fechamos, né? Fechamos. Fechamos por hoje, né? A gente até brincou nos bastidores que falar sobre isso
aquece aqui. Mexe um tanto, Não né? temos fórmula, né? Exato. Mas temos caminhos, né? Caminhos. Isso aí, isso aí. Obrigada de novo. Obrigada também por compartilhar. Obrigada, amada. Maravilha. Aprendo sempre. Eu também. Como?